Bom dia, pessoal. Vamos nós então continuando com nossas aulas. Hoje vamos falar de uma das mais importantes revoluções burguesas. Primeiramente, apenas relembrando a vocês, as revoluções burguesas ocorridas entre os séculos 17 e 18 compõem-se de um conjunto de revoluções que acabarão definitivamente com o antigo regime, ou seja, com o absolutismo em seu modo político e o mercantilismo em seu modo econômico. Tratam-se das revoluções inglesas do século XVII, a puritana e a principal, a gloriosa, a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, além daquela que veremos hoje, a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII na Inglaterra iniciada entre os anos de 1730 a 1750. Pois bem, apesar de quando falamos em Revolução Industrial nos ligarmos à Inglaterra, é necessário saber que a maquinofatura, que nós chamamos de Revolução Industrial, nada mais é, na verdade, do que o final de um longo processo de evolução que se inicia ainda na Alta Idade Média. Vamos então às fases da Revolução Industrial. A primeira delas é chamada de indústria caseira ou artesanato e ela está ligada à Idade Média, a uma pequena produção individual e a inexistência de separação entre capital e trabalho. Isso é absolutamente muito importante. Para que possamos produzir algo, seja o que for, necessitamos de matéria-prima e, portanto, capital para adquiri-las. E precisamos também de trabalho, sempre lembrando que não necessariamente aquele que possui o capital necessário à aquisição dos meios de produção é aquele que sabe fazer o trabalho. Nesse primeiro momento era assim. Como a produção era muito pequena, o artesão possuía a mão de obra necessária e também o que era necessário para que ele pudesse produzir algo, seja, por exemplo, uma pequena cadeira. Depois, nós evoluímos para a manufatura e ela está ligada ao final da Baixa Idade Média e a todo o período conhecido como modernidade. Dentro deste momento, nós veremos o surgimento de máquinas que, entretanto, ainda trabalham com energia humana, casos, por exemplo, da roca de fiar ou ainda do tear manual. De qualquer maneira, o surgimento destas primeiras máquinas provoca também o surgimento de aglomerados produtivos, que eu coloquei aqui como fábricas, mas que obviamente ainda estão muito longe daquilo que nós conheceremos como as fábricas na maquinofatura. De qualquer maneira, isso provoca um aumento sensível da produção e o início do processo de separação entre capital e trabalho. Agora, alguns terão o capital, por exemplo, necessário à aquisição de teares e outros que vão vender o que tem, o seu trabalho, para aquele que possui o capital. Finalmente, nós chegamos à maquinofatura e ela está ligada à Inglaterra no século XVIII, ao surgimento de máquinas movidas por energia não mais humana, primeiramente o vapor e depois o carvão mineral e, obviamente, o aumento da produção. Com a maquinofatura, nós veremos a definitiva separação entre capital e trabalho. O capitalista será aquele que tem o capital necessário à aquisição das máquinas, por exemplo, e o artesão que não tem esse capital é obrigado a vender o que ele tem, o seu trabalho, a sua mão de obra, ao que possui o capital. O que chamamos de Revolução Industrial, portanto, a maquinofatura, como já dissemos, está ligado à Inglaterra do século XVIII. E não por acaso. O pioneirismo inglês deve ser entendido através de alguns fatores. Por exemplo, o fato de a Inglaterra ter sido o país que mais acumulou capital durante a vigência do mercantilismo, durante o período de acumulação primitiva do capital, durante os séculos XVI a XVIII, quando nós temos, por exemplo, a exploração do continente americano. A Inglaterra, seja por explorar suas colônias, seja por explorar colônias de outras metrópoles, enfim, irá acumular uma grande quantidade de capital que será utilizado na Revolução Industrial.
ao fato de a Inglaterra possuir grandes reservas de ferro, minério de ferro e carvão mineral, ao fato de a Inglaterra possuir uma grande quantidade abundante de mão de obra. E aí entenda-se, se há mão de obra em abundância, ela será barata. Essa grande quantidade de mão de obra existente no século XVIII, nas grandes cidades que se industrializarão na Inglaterra, como a própria Londres, Manchester, Leeds e etc., se deve à chamada Lei dos Cercamentos, ou os enclosures. Essa lei foi determinada pela rainha Elizabeth ainda no século XVI, provocando, na verdade, o cercamento das terras comuns e a liberação de uma gigantesca quantidade de mão de obra. Os cercamentos permanecem atuando na Inglaterra ao longo do século XVII, liberando mais e mais camponeses que acabarão se aglomerando na periferia das grandes cidades, tornando-se, durante a Revolução Industrial, mão de obra abundante e barata. Ao fato de a Inglaterra possuir mercados, tanto produtores quanto consumidores de matéria-prima. Lembrando que com a Revolução Industrial, e aí nós temos uma coisa muito importante a ser colocada, né? A principal indústria da Revolução Industrial é a indústria têxtil. E com ela nós veremos a substituição gradativa da lã pelo algodão como principal matéria-prima. E a Inglaterra possuirá colônias em praticamente todo o mundo que obviamente poderão fornecer-lhe o algodão necessário e consumir o que será produzido. A Revolução Gloriosa, a qual já foi citada anteriormente, de 1688, que acaba pondo fim ao absolutismo na Inglaterra, dando à burguesia inglesa, a partir daí, as rédeas e o controle do Estado. Naturalmente, ela passará, a partir de então, a guiar o Estado de acordo com as suas necessidades, como, por exemplo, através da fundação do Banco da Inglaterra, que será a instituição financiadora de muitas das indústrias inglesas no século XVIII. A Revolução Industrial, obviamente, traz consequências que mudarão o mundo a partir de então. Podemos citar algumas delas, como, por exemplo, a definitiva, como já dissemos anteriormente, separação entre capital e trabalho, levando ao surgimento do capitalista e, ao mesmo tempo, de uma nova classe social, o proletariado, aqueles operários que irão trabalhar na indústria. O aumento da exploração do trabalho de homens, mulheres e crianças. E aí é necessário dizer que as condições de trabalho e de vida do operariado inglês no século XVIII são das mais terríveis. Eles moram na periferia das cidades, normalmente em casas com muitas pessoas, onde não chega sequer a luz solar. Não havia qualquer direito ao trabalhador, ele não podia, por exemplo, chegar atrasado e era demitido, ele não poderia deixar a sua máquina para ir ao banheiro se não fosse o seu horário, pois era demitido. Enfim, a exploração, o valor de pagamento era muito pequeno. Aos poucos, as mulheres passaram a substituir os homens, o que gera um outro problema social muito grave. As mulheres chegavam a trabalhar das 10 horas da noite às 3 horas da manhã de forma ininterrupta no outro dia. Portanto, uma coisa que não se consegue imaginar. Crianças e mulheres que ganham muito menos do que os homens passam a substituí-los no trabalho das fábricas. A exploração sobre eles é absolutamente violenta. Obviamente, o capitalismo se afirma como novo modo de produção, e essa gigantesca exploração, essa condição péssima de vida de homens, mulheres e crianças acabam levando o proletariado, essa nova classe surgida com a Revolução Industrial, a se unir. E aos poucos, apesar da proibição dos patrões, começam a surgir movimentos trabalhistas, como por exemplo os trade unions, que nada mais são do que o embrião do sindicalismo moderno, não é? Os luditas, homens que passam a quebrar as máquinas acreditando que elas teriam tirado o seu trabalho. Sabemos, na verdade, que não é isso, pois quando
nós construímos uma máquina, podemos construir quantas mais quisermos. Entretanto, essa foi uma tática utilizada pelos chamados luditas. E o cartismo, um movimento essencialmente político que se caracterizou pelo envio de cartas ao parlamento britânico por parte do proletariado, solicitando algumas coisas, dentre elas, por exemplo, a adoção do sufrágio universal ou do voto universal, que viria a substituir o chamado voto censitário. Né? Censitário é o tipo de voto em que apenas as pessoas com uma determinada renda podem votar. O sufrágio universal, todo mundo pode. Isso significa que o proletariado poderia votar também. E solicita-se ainda que os membros eleitos para o parlamento recebam um salário. O objetivo é fazer com que, desta forma, membros do proletariado apoiados pela classe pudessem se eleger e então passar a lutar pelos direitos do proletariado junto ao parlamento britânico. Voltaremos a falar das lutas operárias mais à frente. Uma observação absolutamente importante. Em 1830 foi divulgado o que ficou conhecido como relatório Seidel, e é exatamente esse relatório que irá demonstrar a todos, escancarar a grande exploração sofrida pelo proletariado. A partir daí é que se iniciam as conversas para se regulamentar o trabalho de homens, mulheres e crianças nas fábricas inglesas. Pois bem, pessoal, a segunda revolução industrial teria se iniciado em 1830 e seguido até o final do século XIX. O ano de 1830 é emblemático na segunda revolução, pois foi exatamente neste ano que nós veremos o surgimento da primeira fábrica cujas fases produtivas são todas feitas por máquinas fora da Inglaterra. Isso ocorrerá na cidade de Liege, na Bélgica. Então vamos lá às principais características da segunda revolução industrial. A primeira delas é a expansão da indústria para países de dentro e de fora da Europa. No transcorrer da segunda metade do século XIX, regiões como Alemanha, França, Itália e Bélgica, dentro da Europa, adquiriram o know-how necessário à sua industrialização. Fora dela, os Estados Unidos e o Japão. Além disso, veremos o surgimento de novas fontes de energia, como a hidroeletricidade e o petróleo. Estas duas acabarão se transformando nas principais matrizes energéticas do século XX. O carvão mineral continuou e até hoje continua sendo utilizado. Uma terceira característica da segunda revolução industrial é a substituição do ferro pelo aço. Uma última observação: nas décadas de 1970 e 80, o desenvolvimento da informática, da biotecnologia e da química fina nos teria levado a uma terceira revolução industrial. A partir daí, é meio que impossível determinar novas revoluções, pois tudo passou a acontecer de forma muito rápida, como por exemplo isso que estamos fazendo nesses meses aí e nesse momento. Já existem cientistas, geógrafos, enfim, que estão falando em uma quinta revolução industrial. É isso, pessoal. Muito obrigado, bons estudos a todos.